Esse vídeo é a chave que vai abrir a porta para o seu novo mundo. Ainda mais agora que teremos uma possível queda progressiva da taxa de juros do Brasil, o que torna investimentos em ações uma opção maravilhosa. E também o que fará muitas pessoas entrarem na Bolsa de Valores. Hoje nós temos mais de 17,6 milhões de CPFs na Bolsa. E esse é um caminho sem volta e que precisa ser bem iluminado e bem claro para que todos possam ter um trajeto um pouco mais correto. Eu não vou focar tanto hoje em como analisar uma ação. Esse vídeo vai ser uma introdução, vai ser a base de tudo que todos precisam saber antes de realmente colocar dinheiro e investir em ações. Ah, mas Pedro, eu já invisto. Calma, pequeno gafanhoto, esse vídeo também é para você, porque tem muito conteúdo muito importante. Eu separei esse vídeo em uma linha cronológica que vai fazer sentido e que também funciona de uma forma que qualquer um possa entender. Então desliga toda a distração externa e fica aqui comigo focado até o fim do vídeo, que eu prometo que você não vai se arrepender. Eu separei esse vídeo em 6 partes. Primeiro falaremos sobre o que são ações, depois quais os tipos de mercado, depois falaremos sobre formas de se fazer dinheiro com ações e sobre a segurança de se investir em ações. Em seguida a gente vai falar quais os tipos de ações, como investir e como você pode maximizar a sua rentabilidade com as ações. Então assiste esse vídeo todinho que eu vou te entregar tudo aqui sem enrolação alguma. Meu nome é Pedro Aleixes, eu sou o anfitrião aqui desse canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu tenho a pele em jogo em tudo que eu faço e se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a já deixar o like e se inscrever aqui no canal. Assim você vai fazer parte dos 30%. Sim, 30% de pessoas que se interessam pelo mundo de investimento, finanças e produtividade. E claro, para também me ajudar aqui a bater a meta de 1000 inscritos, que é uma meta que eu quero muito atingir para eu poder monetizar esse canal e produzir mais conteúdos para vocês. Esse vídeo foi feito com muito amor e carinho, eu sempre monto um roteiro bem completo aqui, eu sempre edito todos os vídeos, eu preparo essa iluminação e eu faço tudo para realmente ensinar vocês tudo, sem esconder nada. E muitas pessoas que estão começando aqui no mundo dos investimentos precisam desse tipo de conteúdo, justamente para poder aprender com uma qualidade real. Eu já parei para pensar várias vezes se um vídeo desse teria feito diferença na minha vida, justamente porque eu estava escrevendo o roteiro dele. E eu parei para ver que sim, teria feito muita diferença se eu tivesse visto um vídeo desse assim que eu comecei a investir. Então se faz alguma diferença na sua vida aprender todo esse conteúdo que você vai aprender hoje nesse vídeo, compartilhe com alguém, deixa o like aqui, se inscreve no canal, isso já ajuda muito a esse vídeo chegar a mais pessoas, justamente porque muitas pessoas precisam aprender realmente o conteúdo. E eu espero que esse vídeo possa chegar a você que tá aqui me assistindo e que tá iniciando nesse mundo, que o foco hoje é você, a gente vai aprender o básico. E claro, eu preciso falar brevemente do meu Instagram, onde eu produzo conteúdo diariamente nos stories, com posts nos feeds e reels, tudo pra vocês. Lá é sem enrolação alguma, é quase que inteiramente conteúdo pra você alcançar a sua liberdade. E eu tô querendo alcançar algumas metas por lá e você fazer parte dessa comunidade vai fazer toda a diferença. E olha, não vai custar nem um minuto da sua vida, é só clicar lá e me seguir e tá tudo certo. É o primeiro link aqui na descrição e também o arroba tá sempre aqui em cima. Pois então, primeiro a gente precisa falar do mais básico aqui possível. Todas as empresas, elas possuem ações, ou seja, todas as empresas são formadas por um conjunto de ações. A diferença mais básica entre essas empresas é que algumas dessas empresas são negociadas, as suas ações são negociadas na Bolsa de Valores. E tem empresas que têm ações que são negociadas e empresas que têm ações que não são negociadas na Bolsa. Por exemplo, aquela padaria ali na esquina da sua casa, ela é uma empresa, ela tem ações, ela só provavelmente não é negociada na Bolsa. Ou talvez a sua escola, a sua faculdade, ou até mesmo o seu salão de beleza, onde você vai lá para cortar o cabelo. São todas empresas que não são negociadas na Bolsa. Ou seja, aqui você entendeu que todas as empresas, elas são formadas por ações. Aí algumas ações elas são negociadas na bolsa e algumas simplesmente não são. Mas todas as empresas são formadas por ações. Tá, mas Pedro, por que negociar as ações da minha empresa na Bolsa de Valores? Tem que ter alguma vantagem, né? Sim, a empresa tem 4 grandes principais vantagens aqui em fazer isso. A primeira é o ganho de capital, justamente porque essas ações valem dinheiro e elas trocam ações da sua empresa por dinheiro quando a empresa passa por IPO na bolsa. E calma, vou te explicar tudinho. Outro ponto muito importante é que elas ganham mais visibilidade, justamente porque elas estão sendo negociadas ali na bolsa e qualquer pessoa pode
encontrar ali mais fácil, o que faz com que você já tenha ouvido falar de alguma empresa só porque ela está sendo negociada na bolsa e que você nunca ouviu falar nela antes de saber disso. Outro ponto é que elas ganham valor de mercado. E o valor de mercado aqui é em cima da liquidez. E isso gera muito mais valor ao seu preço, fazendo com que, claro, se a empresa for boa, tenha uma valorização das suas ações. E o ponto mais importante, na minha opinião, é que ela aumenta a sua visibilidade para possíveis novos investidores. Justamente porque se torna muito mais acessível conseguir fazer um investimento naquela empresa. Por exemplo, vamos supor que você gosta da padaria ali da sua esquina e a padaria da sua esquina tem ações na bolsa. Você vai investir naquela padaria se você sabe que aquela padaria é uma boa empresa. E se você parar para pensar, é muito mais fácil você investir em uma grande empresa de energia, ou em um grande banco, ou talvez em uma petrolífera, comparado a investir no seu salão de beleza ou na sua padaria. Justamente porque para você investir em uma ação é tão simples quanto abrir o aplicativo, colocar o código da empresa e comprar, o que torna extremamente acessível e líquido investir nessa empresa. E aqui a gente fala de investimentos que podem ser baixíssimos, desde R$5, R$10. Tem ações que são negociadas a preços de R$2. E sim, com literalmente esse valor você já consegue comprar a sua primeira ação. Então, além de tudo isso, uma ação é uma pequena fração ali, uma pequena parte de uma empresa. Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que esse canal no YouTube é uma empresa. É a empresa Pedro Aleixos. Então, eu tenho esse canal no YouTube aqui, eu produzo conteúdo aqui para essa plataforma, o que pode me caracterizar como uma empresa, talvez com um MEI ou com até um CNPJ. Eu posso contratar funcionários para editar um vídeo, eu posso contratar funcionários para fazer as thumbnails e talvez melhorar aqui a iluminação do estúdio aqui como um todo. E claro, eu também posso oferecer serviços para vocês que assistem esses vídeos aqui que dão muito trabalho. Então vocês podem adquirir produtos e serviços para poder consumir dessa empresa Pedro Aleixos. E tudo aqui muito bem registrado, tudo aqui muito certinho. Tá, mas vamos lembrar aqui também que como essa empresa Pedro Aleixos, ela é uma empresa, ela tem um dono, que no caso seria eu. E eu posso ter sócios nessa empresa. Então, supondo que minha namorada maravilhosa que tá aqui do meu lado assistindo o vídeo, ela se torne sócia da empresa. Ela vai ter uma parte das ações da empresa Pedro Aleixos. Então, claro, ela vai começar a participar da distribuição de lucros da empresa, da valorização de capital, e ela vai ser dono de um pouquinho das ações. E também, claro, ela vai ter que fazer parte das decisões internas da empresa como um todo. A bolsa é exatamente igual e funciona com os mesmos mecanismos. E existem formas que te seguram caso a empresa venha a quebrar. E você não precisa se preocupar muito. Claro que se a empresa quebrar, você vai perder todo o seu capital investido. Mas você não tem realmente uma responsabilidade legal ali se o executivo da empresa fizer alguma cagada lá nas decisões. Enfim, não vai te impactar diretamente. Então, quando você compra uma ação de uma empresa, você passa a ter direitos sobre a distribuição de lucros e normalmente é por isso que a maioria das pessoas escolhem investir em ações. É por isso que eu mesmo estou fazendo esse vídeo para ensinar a vocês. É realmente para vocês conquistarem uma liberdade um pouco maior aqui com o seu próprio dinheiro. Então, se a empresa aqui, supondo a empresa Pedro Aleixos tem 10 ações e eu sou dono de uma dessas ações e do nada a gente teve um lucro de R$10, eu vou receber uma proporção comparada a quantas ações eu tenho. No caso, seria R$1, justamente porque aqui eu sou dono de uma ação de 10 ações, o que dá 10% da empresa, e assim por diante. Só que aqui a gente precisa falar de outra coisa que é muito importante, que são os tipos de mercado. Sim, existem tipos de mercados acionários. Mas Pedro, eu já sou do grupo ali atrás que já investia e eu não sabia disso. Pois então, eu falei pra você que valeria a pena você continuar assistindo esse vídeo, que ia ter muito conteúdo pra você também. E é por isso que eu imagino que você já deixou o like aqui embaixo e já se inscreveu no canal, né? Você pode estar se perguntando, quando eu compro ou vendo uma ação, isso impacta a empresa de alguma forma? Olha, na maioria das vezes, não. E é por isso que você precisa entender que existe o mercado primário e o mercado secundário. No mercado primário, a gente tem a padaria que você compra pão, ou até mesmo a empresa Pedro Aleixos. Essa empresa, ela não tem capital investidos na bolsa, então ela é simplesmente uma empresa que você compra pão, ou eu, no caso, Pedro Aleixos. Só que quando a padaria decide entrar na bolsa, ou eu decido colocar o Pedro Aleixos na bolsa, eu tenho que passar
passar por algo chamado IPO, que significa Initial Public Offer. Ou seja, eu ou a padaria faremos literalmente uma oferta pública das nossas ações. Supondo aqui que quando a gente entra na bolsa, a empresa Pedro Aleixes tem um valor de capital ali de R$1 milhão. Então eu vou pegar esse R$1 milhão e vamos supor que eu vou distribuir esse R$1 milhão para 1 milhão de ações. Então cada ação aqui tá valendo R$1. Mas claro, eu não vou jogar no mercado a minha empresa inteira, né? Aqui eu decidi jogar no mercado somente 40% da minha empresa. Então R$400 mil equivalentes a 400 mil ações negociadas a R$1 cada. Então 400 mil ações estão jogadas no mercado para as pessoas comprarem, possíveis novos investidores. E os outros 60% são meus, de acionistas da empresa, da minha namorada, e ali 40% tá realmente para os investidores da Bolsa de Valores. Então, quando a empresa entrou pela primeira vez no mercado, ela entrou no mercado primário, e é por isso que se chama mercado primário. O que aconteceu aqui basicamente é que o investimento inicial que saiu do meu bolso Pedro Aleixes foi para o bolso da empresa Pedro Aleixes. Só que depois disso, uma parte do dinheiro do bolso da empresa Pedro Aleixes foi jogada no mercado de ações, na mão da Bolsa de Valores e dos acionistas que ali estão. Investidores esses que agora também são sócios da empresa Pedro Aleixes. E esse é o mercado primário, quando acontece uma troca direta entre o investidor e a empresa. E no futuro, em algumas situações, a empresa pode acabar fazendo um follow-on, que é quando uma empresa que já está listada na Bolsa de Valores decide colocar um pouquinho mais da empresa ali no mercado. Ou seja, ela decide vender uma parte do seu próprio capital e oferecer novas ofertas. Mas por que uma empresa faz isso? Por que a padaria da minha esquina faria isso? Ou por que eu, como empresa Pedro Aleixes, faria isso? A empresa faz isso porque ela ganha com a captação de recursos, além de que, se a empresa for uma boa empresa, ela vai valorizar com o passar do tempo. Ou seja, a sua ação que está em R$1, ela pode valorizar para R$1,10 e assim por diante. E isso acaba aumentando o valor de mercado da empresa. Então ela acaba captando novos recursos para que ela possa abrir novas franquias, novas padarias, ou até mesmo eu poder contratar novos funcionários. Além disso tudo, também existem muitos acionistas, grandes sócios e investidores no mercado, não somente os minoritários. E a entrada dessas grandes baleias do mercado pode impactar muito as decisões, o destino realmente da empresa, já que existem tipos de ações diferentes e alguns desses tipos geram poder de voto nas assembleias, por exemplo. E eu vou falar disso, calma. Tudo isso que você acabou de ouvir nesses minutos aqui é sobre o mercado primário. Então, negociações feitas diretamente de uma pessoa para a empresa. O mercado secundário começa quando você compra ou vende uma ação pela B3, diretamente dentro da sua corretora ou do seu banco. No mercado secundário, você não está colocando dinheiro diretamente no caixa da empresa. Supondo aqui que você tem alguma ação da padaria, só que você não acredita mais no crescimento da padaria. Eu, com uma visão um pouco mais ampla, consigo ver que a padaria tem sim um futuro e talvez ela esteja passando somente por uma crise. Então eu decido oferecer para você comprar a sua ação e você decide vendê-la pelo preço que eu ofereci. Basicamente a ação está saindo da sua mão e passando para minha mão. Ou seja, você vendeu e eu comprei. E para a empresa, na prática, não mudou quase que absolutamente nada, só gerou liquidez. Essa troca de capital ajuda os investidores que entraram no IPO da empresa a ver que a empresa realmente é líquida e que quando eles quiserem sair daquela empresa ou largar as suas ações no mercado, vender elas, eles vão poder, porque ali existe liquidez. E isso é basicamente o mercado secundário, algo que vai gerar conforto para as pessoas que investem. E só vai entrar dinheiro realmente no caixa da empresa se ela decidir vender uma parte dela novamente para a sua bolsa de valores, que pode ser tanto num IPO, quando ela entra pela primeira vez, ou por meio de um follow-on. Tá, eu tô gostando disso que você tá me explicando aqui, Pedro. Eu tô entendendo e tô com um pouco de menos medo aqui para investir meu dinheiro em ações. Mas realmente, como eu faço para fazer dinheiro com ações? Existem duas formas básicas de você fazer realmente isso, que é a valorização de capital e a distribuição de provento.
A valorização de capital seria o seguinte: vamos supor aqui que a padaria ela tem ações negociadas a R$1, mas acabou que a rua na frente da padaria foi asfaltada e ela descobriu uma fórmula mágica para produzir muito mais pães, o que vendeu muito mais e o que gerou muito mais clientes. Agora, a ação dessa empresa valorizou em 100%, então ela passou de R$1 a valer R$2. Então antes, se você tivesse 100 ações por R$1, você teria R$100 investido. Agora você tem 100 ações ainda, só que cada ação vale R$2. Então você acaba tendo R$200. Tecnicamente você realmente não fez dinheiro algum aqui, você só viu o seu patrimônio aumentando um pouquinho mais. Isso é a valorização de capital. Então para você ganhar realmente esse dinheiro, esses R$100 a mais, você teria que vender as suas ações, pagar imposto, enfim, muita burocracia. Então eu não indico você fazer isso com pensamento de longo prazo, exceto, claro, em algumas situações específicas que variam de pessoa para pessoa. Mas se você não fizer nada disso, você vai ver o seu patrimônio crescendo um pouquinho mais a cada dia que passa. E essa é uma forma bem comum de se fazer dinheiro na bolsa de valores, já que ao passar do tempo, se a empresa for realmente boa, você vai ver o seu dinheiro crescendo. E essa é a valorização de capital, que é diferente da outra forma de ganhar dinheiro aqui com o mercado de ações, que é quando a empresa ela tem um lucro bem grande. Talvez com essa fórmula mágica nova aqui de produzir pães, ela acabou vendendo tantos pães que mesmo depois de pagar as contas, sobrou dinheiro. E claro, o dono da padaria ele vai pensar o quê? Tá, talvez seria bom eu distribuir um pouquinho desse lucro para os acionistas. Sim, para você, dono de um pouquinho das ações dessa padaria. E isso é exclusivo para os acionistas, para aqueles que têm posse daquela ação. Você pode ter uma ação, você já tem direito. Então, independente do número de ações que você tenha, você vai participar do lucro, da distribuição de lucros ali. Você só tem que ter alguma ação dessa empresa. E isso é o que nós chamamos aqui no mercado de ganho por proventos, de distribuição de proventos. E esse nome ele pode ser dividido ali em dividendos, juros sobre capital, entre outros. Mas esses são os principais. Esses proventos representam uma forma que a empresa encontra de distribuir uma parte do seu lucro para os seus investidores, para os seus acionistas. Então, quando você compra uma ação da Apple, você tem a expectativa de que a empresa venda muitos iPhones. Justamente porque assim ela vai ter uma valorização de capital e também vai te pagar um pouco de dividendos, um pouco de proventos. E eu realmente quero que aquela empresa que eu tenho ações, ela tenha muito sucesso e cresça muito, porque se ela tá crescendo e tá ganhando dinheiro, eu também tô crescendo e eu também estou ganhando dinheiro. Tá, mas Pedro, como que eu vejo isso realmente? Qual que é o nome desse negócio aí de proventos quando eu tô avaliando uma ação? Se você chegou até aqui é porque você já deixou o like aqui embaixo, já se inscreveu no canal e realmente quer aprender todo esse assunto, então eu fico muito feliz e grato por isso. Isso se chama Dividend Yield, sim, o famoso Dividend Yield. E essa é uma informação muito importante. Dividend Yield é basicamente o valor que a empresa vai pagar para você de proventos frente ao preço de uma ação. Então vamos falar agora de um exemplo prático para vocês realmente entenderem. Vamos supor aqui que a nossa padaria ou a empresa Pedro Aleixes tenha 1000 ações valendo R$1000, ou seja, R$1 cada ação. Depois de um mês maravilhoso vendendo os meus pães mágicos, a empresa teve um lucro de 50%. E é 50% por ação, ou seja, para cada ação de R$1, ela teve um lucro de 50 centavos. Mas claro, ela não vai distribuir o lucro todo, ela tem que reinvestir em novas padarias, enfim, ela tem que crescer um pouco mais. A padaria, então, ela decide ter uma distribuição ali de lucros de 50%. E isso aqui se chama payout. Então, 50% de 50% de R$1 vai ser distribuído como dividendo, como provento. Fechando aqui o valor de 25 centavos para cada cota, para cada ação de R$1. Então, esses 25 centavos ou os 25% sobre o preço da ação de R$1 vai ser o dividend yield daquela empresa naquele momento. Então, Pedro, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Esse valor, quanto maior, melhor, né? Sim, mas você precisa analisar alguns outros pontos além do dividend yield quando você for analisar uma empresa. Mas é sim um ponto muito importante de se olhar. Justamente porque pode ser que foi um lucro ali meio atípico, talvez tenha um risco que você não esteja vendo. Então é muito importante você analisar a ação como um todo. E aqui um jogo rápido para explicar
explicar para vocês a diferença entre uma ação ordinária e uma ação preferencial. Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, mas calma. No mercado existem basicamente esses dois tipos de ações. Tem outros tipos também que eu vou falar um pouquinho depois, mas vocês precisam entender esses dois agora. A ação ordinária é aquela que tem o código 3, então SAMB3, e ela te dá direito ao voto. E a ação preferencial normalmente tem o código 4 e ela vai te dar direito à preferência na distribuição de proventos. Assim, no longo prazo, analisando realmente o longo prazo, uma ação preferencial tende a te pagar mais proventos, tende a ter mais lucros. Mas aqui você precisa analisar caso a caso. Você não vai comprar somente preferencial e nenhuma outra ação. Você tem que analisar porque em alguns momentos talvez a ordinária vale mais a pena. No último vídeo da carteira pública do canal, eu comprei ações de Santander. Comprei ações de SAMB3, ou seja, comprei ações de Santander ordinário, o que vai me dar direito a votos em assembleia, entre outras coisas. Já a ação preferencial, que eu não comprei, ela me daria mais direitos à distribuição de lucro. Então, para você que quer ver um pouco mais disso realmente na prática, comprando com dinheiro de verdade, Santander do código 3, assim que você terminar esse vídeo, clica no vídeo que vai estar aparecendo bem aqui e assiste ele todinho, que é 100% prática ali para você. Tá, Pedro, eu realmente estou entendendo e eu tô sentindo ali uma segurança um pouco maior, mas qual a segurança de se investir em ações? Claro que isso aqui não é um mercado de rosas, flores e arco-íris. Isso aqui não é um mercado de dinheiro fácil, e se você tá aqui por causa disso, eu sinto lhe dizer que você vai se decepcionar. Você realmente precisa pesquisar e entender onde você está pondo seu dinheiro. Isso vale para todas as ações, todos os fundos imobiliários, qualquer investimento. Mas claro, isso aqui também não é jogado. Existem garantias e seguranças que você vai ter ao investir na bolsa de valores. E uma delas que não podia faltar é um órgão que regula todos os investimentos e todas as ações. E esse órgão é a CVM, ou Comissão de Valores Mobiliários. Esse órgão é responsável por disciplinar, observar, enfim, realmente cuidar do mercado. Então aqui todo o mercado é regulado pela CVM. E se existir alguma irregularidade em alguma ação, é a CVM que vai lá atuar, que vai lá multar, que vai lá realmente resolver o problema. Tá, mas Pedro, quando eu compro realmente uma ação, eu tô comprando ela pela B3? Sim, você compra a sua ação pela B3. E se você já viu algum filme de bolsa de valores, você deve imaginar que é um local extremamente louco, cheio de gente gritando, eu compro, eu vendo, todo mundo suando, todo mundo de terno. Sim, essa é a B3, só que você não pode ir diretamente lá na B3 e falar que você quer comprar ações. Você precisa de alguém que te represente lá dentro, e é aqui que entram as corretoras e os bancos. As corretoras e os bancos, aqui no caso, servem como seu agente custodiante. Então, quando você abre as plataformas que eu indico, que são a XP, o Nubank e a Rico, você está abrindo o seu agente custodiante. E se você já tentou abrir o home broker da sua corretora, você já viu algo meio estranho, cheio de nomes ali e, claro, nomes de outras corretoras. Hoje em dia é realmente digital, é algo que você não vai lá ficar gritando que você quer comprar ação. E sim, você só vai ver nomes ali de realmente corretoras ou bancos. Isso porque eles representam os compradores ali na bolsa. Tá, mas Pedro, se eu comprar uma ação então, ela vai ficar com a minha corretora? Ela que fica cuidando ali do meu dinheiro? Não, na verdade, quando você compra uma ação, supondo aqui a ação da nossa padaria mágica, ela ficará na CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então olha que legal a segurança em si que existe aqui. Se você compra uma ação da sua padaria, você compra ela pela B3, por meio do seu representante, que é a sua corretora, e tudo isso fica registrado no seu CPF lá na CBLC. E eu sou o único dono realmente da ação. Somente eu posso ver a ação dentro da minha corretora. Justamente porque a minha corretora tem um design um pouco mais simples de se usar, de se mexer, para facilitar realmente para eu poder comprar mais. E eu consigo acompanhar toda a rentabilidade também ali, então facilita isso também. Ou você também pode escolher analisar as suas ações pelo SEI, que é o canal eletrônico do investidor. Tá, mas Pedro, eu tenho um pouco de medo. E se a corretora que eu comprei as minhas ações quebrar, eu vou perder todo o meu dinheiro? Não, porque você não tá comprando ações da sua corretora, você tá comprando ações de outras empresas. E lembra, essas ações suas, elas estão custodiadas na CBLC. Então, caso a sua corretora venha a quebrar, é só você ir lá na CBLC e falar: CBLC, minha corretora quebrou, eu quero passar meu dinheiro para outra corretora. Então você vai nessa outra corretora e vai falar: vocês aceitam custodiar aqui as minhas ações?
essa outra corretora vai falar, sim, Pedro, nós aceitamos. E eles vão resolver tudo ali. Eles vão te dar o documento, você vai assinar. Em alguns dias, você vai ter todas as suas ações em essa nova corretora. Então, existe um documento, existe um termo que você vai receber. Fora que toda vez que você compra uma ação, você tem uma nota, tipo uma nota fiscal, que se chama nota de corretagem. Então, realmente está descrito, tá preenchido e registrado que você realmente é dono daquela ação. Isso fica registrado no seu CPF, no seu nome. Mas claro, isso não te impede de escolher uma corretora que é confiável, uma corretora que é realmente boa e que tem princípios. Mas caso alguma coisa dê problema e você precise reclamar com alguém, reclama lá com a CVM. Tá, Pedro, eu tô me sentindo um pouco mais seguro, mas quais são os tipos de ações? Essa parte ela é bem simples e é essencial. Eu te garanto que ela pode parecer complicada no início, mas você vai entender aos poucos. Em uma empresa, ela vai ser negociada pelo seu nome completo. Então, cada empresa tem essas 4 letras para ser mais identificável, para facilitar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o Banco Santander S.A. utiliza 4 letras. SAMB, a Transmissora Aliança Energia Elétrica S.A., a famosa Taesa, utiliza as 4 letrinhas T-A-E-E, ou TAE. Todas as ações, elas vão ter, então, essas 4 letras, justamente para simplificar, até que fazem um pouco de sentido com o nome da empresa. E eu prometo que pode parecer difícil, mas você vai pegar rápido porque é realmente muito fácil. Então, todo ativo negociado na B3, todo ativo de renda variável vai ter 4 letrinhas. Agora, além dessas 4 letras, também temos um número. E que eu citei brevemente um pouco mais cedo ali no vídeo, mas você vai realmente ter o conteúdo aprofundado agora. Existem diversos números que podem ir junto com essas 4 letras, que vai desde 3, 4, 5, 6, 11, 12, 34, não precisa enlouquecer, eu juro que fica fácil. O número 3, como eu já disse pra vocês, significa ação ordinária. O número 4, que eu também já disse pra vocês, significa ação preferencial. O número 5 é uma ação preferencial de classe A. O número 6 é uma ação preferencial de classe B. O número 11 é uma unit, que pode ser tanto para ETF, BDR. E o número 34 é uma BDR. Tá, então a gente entendeu aqui que as 4 letrinhas elas facilitam e simplificam o próprio nome da empresa, e o número também facilita aqui na identificação, mas do tipo de ação daquela empresa específica. Então vamos pegar a Taesa de exemplo para a gente poder aprofundar em cada um desses números. Nós temos a TAEE 3, que é a ação ordinária, que vai te dar direito a voto ali na Assembleia. E sim, se você tem alguma ação dessa empresa, você pode ir lá na Assembleia e você vai sim ter direito a voto. Mas lembre-se que você tem que ter muitas ações da empresa para realmente ter algum tipo de peso. Então não vale a pena se você vai comprar 1 ou 2 ações. Do outro lado da moeda, nós temos a TAEE 4, que é uma ação preferencial. E se ela é preferencial, ela vai te dar a preferência para alguma coisa, que aqui no caso é a preferência para distribuição de lucros e dividendos. E a ação 4, 5 e 6, elas são iguais, são todas preferenciais. Na terceira face da moeda, nós temos a TAEE 11, na Unity. E a 11, ela é muito especial, porque ela é formada por um conjunto de outros ativos mobiliários. Dentro dessa Unity, você pode ter algumas ações preferenciais e algumas ações ordinárias. E por isso que normalmente, quando você vai olhar o preço, a 11 é mais cara do que a 3 e mais cara do que a 4. Justamente porque aqui você vai estar comprando a 3 e a 4 juntas. E cada empresa aqui vai determinar a proporção de unit. Cada empresa tem a sua proporção de ordinário e preferencial dentro da 11. Mas a TAEE 11, quando você está comprando, você vai ter direito a uma ação ordinária e 2 ações preferenciais dentro dessa unit. E isso acontece por causa da liquidez que eu já expliquei para vocês a importância. E justamente por isso a empresa ela pode escolher fazer esse pacote de unit para poder ter uma negociação um pouco maior. Às vezes você pode acabar vendo o número 12, que significa o direito de subscrição. Seria uma ação que você, acionista, que já é acionista da empresa, recebe direito de comprar, justamente porque você já tem um número de ações daquela empresa. Se você quer ver isso acontecendo na prática, tem esse vídeo que está aparecendo bem aqui, que eu apliquei em subscrição de fundos imobiliários. E isso foi na carteira pública do canal, o vídeo que eu falei apareceu bem aqui, você pode ir lá assistir para aprender realmente sobre subscrição na prática. Falando em FII, fundos imobiliários, eles também têm o código 11, mas hoje a gente está falando aqui sobre ações. E para você entender um pouco mais sobre os
fundos imobiliários, eu tenho esse vídeo explicando tudo, 100% que você precisa saber para realmente receber aluguéis mensais. Além desses códigos anteriores, a gente tem o código 34, que é de uma BDR, e as BDRs, elas são basicamente certificados emitidos no Brasil e que representam, tem um lastro em ações estrangeiras. Diferentemente, então, das outras empresas que realmente são negociadas na Bolsa Brasileira, as BDRs não são. Essas são negociadas lá fora, por exemplo, na Bolsa Americana. Ah, mas Pedro, como que eu tô comprando ações, então, que são negociadas lá fora, só que aqui na Bolsa? Basicamente, a empresa que emite essas BDRs, ela tem ações dessa mesma empresa lá fora. E essas ações que estão lá fora servem como lastro para as ações que são negociadas aqui. E existe BDR de tudo. Existe BDR de Disney, BDR de Google, BDR de Apple, BDR de S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E o resto aqui segue normalmente. Você recebe dividendos, recebe valorização de capital. E claro, tem um pequeno peso ali no dólar se você for para um BDR dos Estados Unidos. Só que, infelizmente, comprando BDRs, você continua tendo o seu dinheiro no Brasil. Então, se a gente acabar tendo um destino igual ao da Venezuela, o seu dinheiro continuar aqui no país, você não vai ter essa segurança real de ter dólar, de ter investimentos lá fora. E claro, eu vou fazer um vídeo exclusivamente falando sobre investimentos lá fora para vocês aprenderem na prática. E eu pretendo no futuro próximo comprar algumas ações lá fora também para nossa carteira pública do canal, para vocês aprenderem investindo dinheiro de verdade na prática. Mas isso vai ficar um pouquinho mais pra frente. Aqui a gente tá falando das ações da Bolsa Brasileira. E dentro da Bolsa Brasileira existem dois tipos ainda de ações de compra e venda. Você pode comprar por day trade ou por swing trade. Day trade é basicamente quando você compra uma ação e vende essa ação no mesmo dia. O swing trade é quando você compra uma ação e vende essa ação em outro dia, que pode ser o dia seguinte, daqui um mês, daqui 10 anos, daqui 30 anos. E cada tipo tem um imposto implícito ali. Se você utiliza o day trade, você tem um imposto de 20% sobre o lucro. E se você compra pelo swing trade, você tem um imposto de 15% sobre o lucro. Mas calma, esse imposto ele não é sobre qualquer valor. Você tem direito a R$20 mil por mês de isenção por CPF de venda de ações. Para você que não vai comprar 100 ações de uma vez de Santander, pode acabar comprando uma ação. É só colocar um código F na frente da sua ação. Assim, você desbloqueia a fração. Você consegue comprar uma ação por vez, fracionada do pacote completo de 100 ações. Ou seja, o F significa fração. Se você quer comprar uma ação fracionada, você coloca o F e pronto. Os fundos imobiliários, eles não têm isso. Os fundos imobiliários, você já compra uma por vez. E dessa forma, você pode começar com muito menos dinheiro. E claro, já ir recebendo proventos, dividendos e ganhando confiança e estudando mais o mercado. Tá, mas como que eu vou investir em ações e como que eu posso maximizar os meus rendimentos em ações? Para investir em ações é bem simples. Você só precisa ter uma conta em uma corretora ou um banco. Eu sempre indico e utilizo aqui no Brasil a Nuinvest, que é do Nubank, a Rico e a XP. E esses dois primeiros que eu falei aqui são taxa zero para você comprar suas ações. Você basicamente vai mandar o dinheiro para sua corretora ou para o seu banco que você compra as suas ações e vai efetuar a compra. É bem simples. E todos os seus dividendos eles vão cair diretamente ali também. Não é uma plataforma separada para isso. Mas apesar disso tudo e para você que chegou até aqui no vídeo, a dica de ouro para você maximizar a sua rentabilidade é sempre reaplicar os seus rendimentos e os seus proventos para poder utilizar a mágica dos juros compostos. Os juros compostos, eles são juros sobre juros, ou seja, ao longo do tempo, você vai ter um ganho de capital exponencial proporcional ao quanto você investiu. E para aplicar isso nas ações do Santander, que foi a última ação que eu comprei na carteira pública do canal no último vídeo, a cada trimestre o Santander paga dividendos. E eu vou pegar esses dividendos e comprar novas cotas de Santander ou de alguma outra ação. Justamente porque eu posso pegar esse dividendo que eu recebi e fazer o que eu quiser com esse dinheiro, desde utilizar ele para mim
sim para comprar alguma coisa ou até mesmo para comprar alguma outra ação. Então você não precisa necessariamente investir na mesma ação. O único ponto importante aqui é você pegar esse dinheiro, comprar a sua ação ou reinvestir ela sempre de alguma forma. Dessa forma o seu capital vai aumentar pouco a pouco e claro, com o seu capital aumentando, você vai também ter retornos muito maiores ao passar do tempo. E se você tem algum amigo que está começando a investir em ações, tem alguma dúvida, enfim, que quer começar nesse mundo, pega esse vídeo e manda para ele. Todo o conteúdo que você viu nesse vídeo é a base completa para você realmente entender e poder entrar de frente nesse mundo das ações. E depois de ver esse vídeo, é só você ver outros vídeos aqui do canal para que você possa aprender sobre o básico de fundos imobiliários, sobre o básico de renda fixa, porque assim como a Lara sempre diz, nós precisamos fazer o básico bem feito para aprimorarmos com o passar do tempo. Agora que você conhece tudo sobre ações e os seus benefícios, aproveite essa excelente oportunidade de investimentos e coloque ela na sua carteira. Lembre-se, investir requer conhecimento e eu tô aqui para te ajudar com isso. Mas eu sempre recomendo também que você busque informações e busque tirar as suas próprias conclusões das coisas que você vê no dia a dia, porque assim você consegue tomar decisões melhor embasadas e diminuir os seus riscos. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, para aprender agora na prática. Vai ver o último vídeo da carteira pública do canal em que eu investi dinheiro de verdade na prática em frações de Santander. E sim, frações porque eu comprei 25 cotas de SAMB3. E comenta aqui embaixo se você entendeu o que eu falei aqui nesse vídeo e eu não vou saber se você não comentar, tá? Então comenta aqui. E se você chegou até aqui, não deixou o like e se inscreveu no canal, faça isso. Mande pro seu periquito, papagaio, cachorro, todo mundo se inscrever para me ajudar a bater a meta dos 1.000 inscritos. Então boa sorte com seus investimentos em ações. Te vejo no próximo sábado às 14 horas pro nosso vídeo semanal e tchau!